Olá, pessoal. Hoje eu vim bater um papo com vocês sobre saúde do trabalhador, como proteger e preservar. Em primeiro lugar, eu queria trazer aqui mais detalhamentos sobre as normas regulamentadoras. A gente está ouvindo muito falar sobre as normas regulamentadoras por conta de uma mudança que vai acontecer agora em maio. Mas essas NRs, como são conhecidas, elas estabelecem responsabilidades claras e contribuem para a melhoria das condições de trabalho, beneficiando tanto os empregados quanto os empregadores. Porque elas promovem a conscientização sobre a importância da segurança no trabalho, educando os trabalhadores sobre os riscos e as medidas preventivas. O curioso é que essas NRs elas existem desde 1978 e atualmente são 36 em vigor. É lógico que ao longo desses anos elas sofreram algumas alterações, mas elas estão aí, com todos os temas específicos que devem ser cumpridos pelas empresas. Eu vou citar aqui algumas que são mais importantes, na verdade, porque a maioria das empresas acabam tendo que praticar, que é a NR5, que é a da CIPA, a NR6, que fala sobre os usos de EPIs, equipamento de proteção individual, que na prática, né, há uma dificuldade dos trabalhadores utilizarem, por incrível que pareça, é algo para protegê-los, mas existe essa dificuldade. Tem a NR7, que fala do PCMSO, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, a NR9, que ela fala dos riscos ambientais, que agora viraram riscos ocupacionais, justamente para dar essa maior abrangência. A NR12, que também ela é conhecida por conta de a proteção das máquinas e equipamentos, porque a gente sabe que tem muitos acidentes ainda com profissionais por falta dessa proteção nas máquinas. Tem a NR15 e a 16, que elas falam sobre insalubridade, atividades insalubres e atividades perigosas. E eu deixei duas NRs para falar agora no final, lógico que tem as outras, né? Mas eu citei essas que são as mais comuns, mas eu deixei duas para a gente falar agora no final, que é a NR1, que é a que está trazendo a grande polêmica, porque a NR1 ela é como se fosse uma base de todas essas outras NRs. E qual foi a alteração que trouxe, que está trazendo polêmica? É que ela está incentivando a integração com as outras NRs, e em especial a NR17, que fala sobre a ergonomia, e dando ênfase em avaliar e monitorar os riscos nos ambientes de trabalho de forma regular. E está trazendo um maior foco na saúde psicofisiológica dos trabalhadores. Não significa que isso nunca foi citado, porque tanto na CIPA, que entrou a questão do assédio, quanto na própria NR17 de ergonomia, já fala sobre esses riscos, né? Psicofisiológicos. Porém, a NR1, como ela é uma base para todas essas NRs, ela veio fortalecer isso para obrigar as empresas a oferecer um ambiente seguro, com condições adequadas para trabalhar, sem colocar em risco a saúde do trabalhador. E também reforça para os empregadores que criar um ambiente seguro não é apenas um requisito legal, mas é um investimento para o bem-estar da equipe. E, consequentemente, né, o bem-estar do trabalhador ele vai refletir em produtividade. E, entre parênteses, brincadeiras à parte, mas é uma realidade. Ela também vai eliminar transtornos, principalmente financeiro, por conta de absenteísmo e os pedidos de demissão, que são processos que geram custo, tanto para eliminar, né, aqueles processos da sequência nos novos processos e contratação de um novo profissional. Então, dá transtorno de qualquer forma, então ajuda nisso. Mas isso a gente vai falar mais para frente, porque quando a gente for avaliar as questões dos riscos. Então, voltando aqui, né, nos documentos previstos da NR1, os empregadores eles deverão
manter registros claros e organizados sobre as práticas de segurança e de saúde na sua empresa. Não basta falar, tem que comprovar. Então, quais são esses documentos? O mapeamento dos riscos ocupacionais, que na época era considerado como riscos ambientais. Então, a gente agora fala ocupacionais porque vai ter essa maior abrangência. Fala sobre o programa de prevenção, que é o famoso PGR, que esse programa de prevenção ele vai definir as medidas preventivas e corretivas, caso já tenha identificado algum problema para ser resolvido. E vai reforçar também a necessidade dos treinamentos e as capacitações para os colaboradores, gestores, porque os gestores terão uma grande influência nesse processo, e manter as avaliações de saúde ocupacional. E quais são esses documentos? São os relatórios médicos e outros documentos e relatórios que os trabalhadores vão adquirindo ali na empresa ao longo do tempo. Qual é o maior ganho dessas alterações da NR1? Que elas vão garantir a transparência e vai permitir identificar possíveis falhas ou irregularidades nas empresas. E também a própria manutenção desses registros, ela vai ser primordial e favorável, porque vai ajudar a empresa a acompanhar se está sendo eficiente as suas práticas, aquilo que precisa mudar, aquilo que precisa ser testado. E junto com a NR1 também está trazendo uma grande polêmica, não sei se vocês já ouviram, sobre as responsabilidades. Então, gente, eu quero deixar claro que existe uma norma regulamentadora também sobre o SESMIT, que é o Serviço Especializado de Saúde e Medicina do Trabalho, que é a NR4. Lá eles colocam quais são os profissionais e as responsabilidades que eles têm. Então, esclareço que psicólogos, assistentes sociais, gestores e outros profissionais da instituição, eles vão ser muito importantes nesse trabalho, nesse processo, nessa conscientização e até mesmo mudança de cultura dentro das empresas. Mas é um trabalho multidisciplinar. A responsabilidade do SESMIT, ela não foi alterada. Então, isso é algo que tem que ficar muito claro. Vai ter espaço, sim, para os psicólogos e principalmente para os assistentes sociais, porque eles têm livre acesso aos departamentos, à população usuária. Isso deixa um assunto para um outro vídeo, para a gente falar um pouquinho mais de como poderia ser isso na prática dentro das empresas. E também sobre a importância dos gestores. É um ponto muito importante que eu também gostaria de preparar um outro vídeo para a gente discutir, analisar e fazer uma troca. Então, assim, o principal, gente, é a conscientização e mudança de cultura. Porque as leis, como eu falei, elas já existem faz muito tempo. Mas por que a gente continua tendo esses problemas? Por que precisa estar reforçando? Porque as coisas não estão saindo do papel. Então, agora vai ter o papel e vai ter, de fato, a prática, a mudança, a conscientização. Por que eu falo muito sobre conscientização? Porque a gente não vai muito longe. Os próprios trabalhadores que são os beneficiados, que é para cuidar justamente da saúde desses profissionais, se vocês repararem dentro das empresas, eles negligenciam o básico, que é o uso dos equipamentos de proteção. Eu não estou nem falando dos equipamentos de proteção coletivo. Eu estou falando de que o coletivo, de uma certa forma, é uma responsabilidade maior da empresa, né? Mas e os individuais? Que eles recebem e eles não usam. Muitas vezes está dentro do bolso, está dentro do armário. E, por ironia ou não, por um piscar de olhos acontece um acidente que poderia ser evitado ou amenizado se os colaboradores estivessem usando o seu equipamento de proteção individual. E isso, gente, não é raro de acontecer. Isso é mais comum do que a gente pode imaginar. No trabalho em altura tem todas as regras, tem NR que dá
todas as especificações. As empresas, muitas vezes, colocam tudo lá, mas você acredita que tem profissionais que não utilizam? Tanto é que eles caem, acontecem os acidentes, porque mesmo a empresa oferecendo, os profissionais não utilizam os recursos e os equipamentos que foram oferecidos. Então, é uma conscientização coletiva, uma mudança de cultura. Não é questão de rebeldia, não é questão de falar assim, isso não tem importância, não. É uma questão de realmente dar importância àquilo que importa, que é a saúde do colaborador. Todo mundo está ganhando. Um colaborador que se machuca no ambiente de trabalho ou que adoece no ambiente de trabalho, né? Porque antigamente a gente falava de cortar um dedo, de levar um tombo, quebrar uma perna. Hoje em dia a gente está falando de problemas que dão um impacto muito maior, que são os problemas psicológicos, as doenças mentais, né, que põem em risco toda a vitalidade do profissional, não só ali no seu ambiente de trabalho, mas quando ele volta para casa. Então, é um todo. A gente não divide a minha vida pessoal da minha vida profissional. A gente tem que ter um ganho coletivo, porque todo mundo trabalha, todo mundo precisa trabalhar, mas todo mundo também quer ter saúde, não é verdade? Então, o forte dessas alterações é exatamente ter esse monitoramento e esse esforço conjunto. Por que o esforço conjunto? Porque na NR1 estabelece também, reforça também as responsabilidades do empregado, porque a gente fica muito mais fácil ouvir e ter essa preocupação em torno da obrigação do empregador. Essa nós já conhecemos porque elas não vêm de agora. Mas também a lei vai dar uma certa proteção para os empregadores, porque muitos colaboradores, eles recebem o equipamento e não o utilizam. Eles observam alguns problemas dentro do seu ambiente de trabalho e não sinalizam. Então, como a empresa vai atuar se muitas das vezes elas nem sabem o que está acontecendo? Não retira a responsabilidade, tá? Da empresa estar atenta a isso, a colocar profissionais para acompanhar e principalmente cobrar dos gestores. Os gestores têm uma grande responsabilidade sobre a sua equipe. Não adianta falar assim, o meu trabalho é técnico, eu preciso extrair melhores resultados, mas é um conjunto. Lamento dizer que não dá para chegar na liderança, não dá para tornar o gestor sem assumir também essas responsabilidades. Se não tem interesse de assumir todas as responsabilidades que vêm no pacote de um cargo de gestão, continue sendo especialista. Essa é a maior e melhor conselho que eu poderia dar para um gestor. Então, eu espero criar um outro vídeo para a gente tratar um pouquinho mais sobre essas responsabilidades, desse trabalho das equipes multidisciplinar e também falar um pouquinho sobre os riscos e o papel do gestor e como a gente pode fazer para amenizar, melhorar e até mesmo eliminar alguns problemas que acabam sim prejudicando o desempenho do colaborador e muitas vezes adoecendo, porque os números não mentem, né? Saiu recentemente uma pesquisa onde os números do INSS, da Previdência Social, eles foram expostos sobre a quantidade de trabalhadores afastados por problemas psicológicos, né? Enfim, a saúde mental afetada e que, de uma certa forma, parou a sua produtividade ou prejudicou ali a saúde desse trabalhador. Lamentável, mas as chances, né? Estamos com as ferramentas na mão para podermos melhorar e fazer parte dessa mudança da cultura,
uma cultura que não é só dentro das organizações, mas é uma cultura, uma consciência que cada um de nós precisa mudar. Eu preciso valorizar a minha saúde. Então, é responsabilidade, sim, do trabalhador participar dentro desse processo. Uma das coisas que a lei também estabelece é que o trabalhador, ele vendo, percebendo uma condição insegura, ele pode até mesmo se negar a concluir aquela atividade antes que as providências sejam tomadas. Então, não é necessário chegar a esse nível. Se todo mundo trabalhar, né, em conjunto e com bastante consciência sobre as suas obrigações e deveres, não tem como dar errado. Então, eu acredito que isso é um grande passo para que consigamos alcançar aí os ambientes de trabalho mais favoráveis, mais seguros, mais respeitosos e que trabalhadores possam se sentir ali mais tranquilos, né, ao realizar a sua atividade sem sofrer aquele velho e conhecido lema do domingo, né, que o pessoal brinca bastante, quando chega aquela hora ali, finalzinho da programação de domingo, vai batendo aquela deprê porque tem que começar a semana. Isso não é correto. A gente faz até brincadeiras com isso, mas isso não é normal. Então, essa lei, essas alterações veio para nos fazer refletir e, acima de tudo, nos dar a oportunidade de contribuir para mudarmos a situação do nosso país nesse ranking, né? Se os estudos apontam que o Brasil ele está, se eu não me engano, no ranking em quinto lugar. E isso não é um pódio que a gente deva se orgulhar. Temos tantas coisas no nosso país que nós podemos nos orgulhar. Então, vamos cuidar da nossa saúde e dos nossos ambientes de trabalho. Então, eu convido você, profissional de segurança, gestores, para a gente discutir um pouco mais sobre essa prática no dia a dia. Eu ficaria muito feliz de poder realizar essa troca e crescermos juntos e desvendar aí as maneiras de fazermos o melhor pelos trabalhadores, pela empresa, e sem que seja algo aterrorizante, como muitos estão apontando, né? É uma questão de investimento. É preciso investir no que de fato importa, porque inteligência artificial está aí contribuindo bastante, mas o homem, o trabalhador, o ser humano, ele é a chave do seu negócio. Então, ele precisa ser cuidado. Então é isso. Contem comigo, que eu puder contribuir, será um prazer. Nos vemos no próximo vídeo, quem sabe numa live ou no podcast. Estou aberta a convites.